te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. Estamos de volta, agora sim, com a nossa entrevistada prontinha para começar a nossa conversa, que é Natália Beatriz, coach e diretora da Desenvolve Gestão de Pessoas, junto com Anne Castro Caroline, que não está aqui conosco, não pôde vir, estava agendada, mas ficou presa no trabalho que está desenvolvendo, mas também é gestora, junto com Natália, da empresa Desenvolve Gestão de Pessoas, não é isso, Natália? Então, um abraço para Anne Caroline. Produção, né, no programa acerca do tema Desmistificando o Coach, mas eu queria que você explicasse para a gente o que é coach e coaching. O que é os dois, ou cada um? Maura, coaching com ING no final, né? É a frase que você colocou para a gente abrir o programa. É o processo, a condução do processo de desenvolvimento humano. Então, é a condução das ferramentas, das sessões, é o caminho, né, que esse cliente vai percorrer durante o processo. Então, certo. Coaching, ING, é o processo. Coach é o profissional, né, a pessoa habilitada para estar conduzindo o processo. O condutor. O condutor. E coach é o cliente, que é a pessoa que está passando pelo processo. Então, existe essa diferença. A partir de processo, quando é que se está habilitado a iniciar um processo de coaching? Maura, essa questão da idade, inclusive, é uma abordagem, assim, muito comentada, né? Essa perspectiva de idade, de adolescência, enfim. É uma questão de consciência desse cliente que você está conduzindo. Na Desenvolve, nós não costumamos conduzir processos com crianças, com jovens, pré-adolescentes. Então, a gente atende um público 18, 19 anos, 17 anos, que já está com um amadurecimento psicológico, com mais consciência para mergulhar no processo, que vai ter a sua profundidade e alto impacto no desenvolvimento dessa pessoa. Mesmo com esse jovem, mesmo sendo esse jovem, 17, 18 anos, que não está nem tanto ligado à idade, ao número, mas sim a conversa inicial que a gente tem em termos de preparação dessa pessoa receber o processo e desse processo gerar nessa pessoa o real. Clientes, a gente faz processos de jovens nessa idade, a gente conversa com os pais, se ele faz terapia, conversa com o psicólogo, para que esteja todo mundo alinhado, em especial ele. Então, assim, não tem uma idade fixa, mas o indicado mesmo é que seja no início da a criança, o jovem, por um desenvolvimento cognitivo, já passou por fases mais primárias e mais transitórias, né? E aí com a evolução do cognitivo também, quando ele já tem mais ciência de pontos a melhorar sobre ele, do que ele deseja, de mudanças. Então, o ideal é que deixe a pessoa, né, essa criança ser criança, deixe esse pré-adolescente ser pré-adolescente, se permita viver cada fase. E eu acredito muito que a necessidade, o start dessa pessoa buscar o processo de coaching, só em ela buscar já indica um movimento que pode ser o momento. Então, eu costumo muito dizer, cada fase é uma fase e, normalmente, esses jovens sentem, eles buscam. E aí, tem sido, em média, essa idade chegando na fase adulta mesmo. Ok. Agora, a oportunidade de você atuar como coach? Maura, eu sou administradora por formação.
E desde a faculdade eu já tinha clareza que a área que eu queria atuar era a área de gestão de pessoas. Então, sempre gostei de pessoas, de comunicação com essas pessoas, de trabalho em equipe. E o senso de contribuição sempre fez parte de mim. E aí, depois que a gente iniciou, os processos já desenvolve, né? A gente trabalha também com outras vertentes, também ligado ao desenvolvimento empresarial. Daí surgiu, passei por o processo, fui coach, né? Fui cliente de um processo e daí me despertou o interesse de poder fazer mais, não só por mim, mas também por essas pessoas que estavam à minha volta. E, para mim, é um método, uma ferramenta que eu sempre acreditei muito e despertei o interesse, a vontade de contribuir com o outro por meio dele, porque primeiro eu vivi e senti verdadeiramente o impacto que o processo causou em termos de transformação, de crescimento e evolução na minha vida. Daí eu peguei, foi tangível, eu tive evidências do poder que o processo pode trazer para a vida de uma pessoa mediante a permissão dela de mergulhar nela mesma. Então, foi a partir daí, desse start, de eu ter vivido o processo primeiro comigo, depois surgiu as oportunidades de fazer. Aliás, como é essa dinâmica do seu trabalho? Como é que você desenvolve e conduz esse processo, Natália? Vamos lá. Maura, nós atuamos com um processo de coach na Desenvolve de diversas frentes, certo? Eu vou trazer algumas delas aqui. Na verdade, mesmo que a gente esteja dentro de uma empresa fazendo uma consultoria na área de gestão estratégica de pessoas, por exemplo, essas pessoas, para receberem esse conhecimento de um consultor, né, de um mentor, seja lá de qual segmentação for, ela precisa de autoconhecimento. O primeiro passo para que a gente consiga desenvolver alguma coisa é reconhecer o que verdadeiramente nós somos, nós temos de recursos, de forças, de talentos, reconhecer, usar para que eu possa usar isso ao meu favor e ao favor daquele objetivo, seja pessoal, seja empresarial. Então, em todos os nossos processos, nós utilizamos indireta, sem chamar de processo, mas a essência de contribuição por meio do método sempre está presente. Ontem eu estava em Mossoró e a gente fazia um diagnóstico de uma empresa e o empresário disse: de onde é que você tirou essa pergunta? Veio do bolso? Então era uma pergunta do método poderosa, organizacional, mas como a gente tem ferramentas e canais para contribuir, a gente sempre acaba, né, de uma maneira ou de outra, sempre utilizando. Formalmente, são duas frentes. O processo de coach individual, onde o cliente chega e passa por um processo de, em média, 12, 13, 14 sessões individuais, com duração de 1h30. Vale lembrar que eu utilizo um método cientificamente comprovado. Quem garante o resultado é o coach, o cliente, mediante a sua permissão em relação ao processo e o método, né? Existe método, por isso que funciona, por isso que traz resultado, por isso que as pessoas trazem evidências quando se comprometem, porque a gente está falando de ciência, né? A gente não está falando de condução indireta ou sem respaldo científico. A gente está falando de ciência, por isso que funciona. Então, o método individual, né, onde o cliente vai para as sessões de maneira individual, uma vez por semana. Grupo, né, onde a gente utiliza também o mesmo método de pessoas ao mesmo tempo, e aí com duração de 2 horas, grupo de no máximo 10 pessoas que podem estar vivenciando toda a experiência em grupo também. Natália, qual a vantagem do grupo? Inúmeras, em especial por atender, por elevar o nosso nível de bem-estar e relacionamento, bem-estar e felicidade, sendo o relacionamento um dos pilares para aumentar a felicidade. Então, você ter pessoas no mesmo barco que você, com o interesse de sair de um ponto A para um ponto B, um processo de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, todo mundo em conjunto gerando bem-estar que aumenta consideravelmente. Então, o sentido, o propósito do coletivo também ajuda muito nesse processo de crescimento e de evolução. Também fazemos o processo de Executive Coach, que aí é direcionado para executivos, para líderes. É um processo com caracterização bem diferente do processo de Life Coach, que traz mais objetivos. E assim, nesse processo, por exemplo, no processo, qual a diferença
Eu sei que tem muitas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. Quais são as diferenças principais de um processo pessoal, né, life. Da vida, né, uma coisa pessoal, de propósito, enfim, e de um processo executivo, voltado para uma área executiva? Qual é a diferença, assim, básica dos dois? Maura, quando o cliente procura o Life Coach, ele está procurando alcançar, desenvolver, melhorar, reconhecer, seja lá qual for o objetivo dele, comportamentos, objetivos pessoais, enfim, quebra de crenças, enfim, o objetivo é voltado para a minha vida, para o pessoal. E quando o cliente busca o processo de Executive Coach, o processo é de aceleração de resultados ligado para o mundo organizacional, para o business, para os negócios, para a empresa. Então, Executive Coach voltado, objetivo quando esse cliente traz para o negócio, para a empresa, para a aceleração de resultados mediante o mundo organizacional, empresarial, e o cliente do Life, ele traz objetivos mais pessoais mesmo, da vida pessoal. Então é o foco, na verdade, o foco, né? O foco do objetivo. Da meta que você quer alcançar e que vai fazer o foco do objetivo. Essa diferença como sendo hoje um dos principais desafios das pessoas. Hoje, para você, quais são os principais desafios que a pessoa enfrenta? Maura, um dos principais... Nós passamos e superamos e nos colocamos a dispor de desafios desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Eu acho que desde a hora que é fecundado, na verdade. Exato. Todos os dias, periodicamente, né? Percebido nos últimos tempos é a dificuldade, o desafio mesmo do ser humano encontrar o que realmente ele quer. Propósito de vida. O que realmente eu quero diante dessa situação, desse contexto, o que é importante para mim, que está ligado a atender valor. Como? O que é que acontece? Muitas pessoas têm a dificuldade de gerar engajamento, de sentir realização, felicidade com as coisas, porque nós temos o costume de ir direto para o como. E aí, se eu for para o como, sem entender o propósito do como, o que realmente eu quero com aquele como, eu não vou perguntar o que é que você mais quer na vida. 95%, eu sou bem ousada a dizer, vai dizer ser feliz. Ser realizado, ser feliz, conquistar alguma coisa. E aí a gente parte direto para o como, sem saber o propósito. E a força e a motivação que eu vou ter para agir no como, ela vem quando eu sei o que realmente é bem considerável a gente encontrar o que verdadeiramente eu quero. As pessoas que encontram o que verdadeiramente elas querem, elas têm resultados diferentes, porque elas sabem para onde elas estão caminhando, elas encontram propósito em cada ação, desde a hora que ela vai para a academia até a hora que ela faz uma leitura. É importante para ela. Tudo faz sentido, né? Tudo passa a ter sentido. Tudo que você faz está relacionado a algo maior, está conectado a algo maior. A transcendência, a algo maior. Isso. E aí, que é o seu propósito. Que é o propósito. Aquilo que eu quero. Que eu quero. Então, assim, diante de vários desafios que a gente poderia conversar aqui a noite toda, eu acho que nível de insatisfação, irritabilidade, mal-estar, porque é como que quando a gente não acha o que, a gente vivesse todos os dias numa bola de neve, sem propósito, e aí eu vou ficando menos engajado nas minhas atividades, vou cultivando menos relações no caminho, vou deixando de atender algumas coisas porque eu estou equilibrado por não viver um propósito. E isso tudo, Maura, o mais desafiador é que isso tudo acontece muitas vezes de maneira inconsciente. A gente não sabe por que está se sentindo assim. Então, o que, como e por quê? Eu acho que é um desafio considerável você verdadeiramente encontrar essas respostas. Olha, quando você fala assim, a ausência do autoconhecimento, né? Porque aí quando você não sabe aonde você quer ir, então você chega e acha que chegou e no fim das contas... Não era porque você não tinha um destino ideal. Né? Você não, que o processo justamente ele contribui
resultados, é um processo de aceleração de resultados. Então, o ponto onde eu estou é extremamente importante, por isso que a gente trabalha com mapeamento de perfil comportamental para trazer indicadores do estado atual da pessoa para aí sim traçar caminhos para o estado desejado. E para ir acompanhando, né? Para ir mensurando. Monitorando. Caminhar que seja de maneira acelerada. Que é o objetivo do coach. Do coach, que ação. É uma das coisas, Isso. Quer dizer, uma das características que diferencia um coaching de uma terapia. De uma terapia, né? justo. Porque é algo que tem começo, meio e fim determinado. Isso. Eu sei que eu tenho... Natália, nós já falamos sobre o processo, sobre outras particularidades deste processo e eu gostaria de saber assim, quando é que eu sei que tem uma necessidade de participar de coaching? Como é que eu percebo que tenho essa necessidade, que preciso desse processo? Perfeito. Maura, é uma pergunta, inclusive, bastante comum, né, de acontecer. O que é que vem muito à tona nesse contexto? A gente, primeiramente, buscar quais são os ganhos, o caminho desse processo, para que você, ao olhar esse contexto externo, você olhe para você e busque dentro de você a identificação com esse contexto externo. Quando é que você... Cada pessoa vai ter evidências diferentes, é tanto que trazem demandas e objetivos completamente diferentes sempre. Quando você... Vou dar aqui algumas dicas de como perceber. Quando você quer muito alguma coisa, quero muito objetivo, quero muito alcançar alguma coisa, sair desse ponto A para esse ponto B e não consigo. Não consigo. Quero, mas eu não consigo. Que aí é um indicativo. É um indicativo, né? Você não conseguir ter essa mobilidade sozinho, certo? Tenho pensamentos, nós somos pensar, sentir e agir. Isso. Né? Pensei, senti e me comportei. E aí, nesse canal aqui, o que é que você está... Não sei o que eu quero, não sei aonde eu quero chegar, não estou feliz, mas também penso que tá bom, que não sei o que quero. Então, assim, estou meio alheio a esse movimento que eu preciso conduzir a minha vida para que eu alcance aquilo que eu desejo. Outro fator, né? Esse enganchozinho bem, né? E sente felicidade, e sente bem-estar. Quero muito alguma coisa e não sei como. Não sei como é que eu vou alcançar. Ou não sei o que eu quero. Lembra que a gente falou há pouco tempo o que, para depois o como, né? Não sei o que eu quero, preciso escolher. Mas não me sinto preparado para tomar essa decisão. Não sei se quero mesmo, se não quero. Tenho autoestima baixa, por isso não consigo alavancar os meus objetivos, os meus propósitos, porque eu não acredito que eu sou capaz, que eu tenho recursos. E aí uma outra frente, que aí eu trabalho muito a psicologia positiva aplicada, dentro dos processos de coach, que é uma das minhas especializações, que aí vai para a ciência da felicidade, do bem-estar, né, ligado a alguns tipos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, como desenvolvimento de autoeficácia, autoestima, automotivação, que a falta disso... Então, a ausência desses pequenos gatilhozinhos, alguma crença limitante, não consigo alguma coisa, eu não consigo. De onde vêm essas crenças? E aí nós precisamos quebrar para que você tenha mobilidade. Então, quando você sente a necessidade de mudar, de realizar, de sair de um estado para outro, de construir alguma coisa nova, são evidências que você está num momento bacana. Podem ser, né? Porque varia muito de num momento bacana, propício para crescer e evoluir dentro do processo. Ok, olha, nós temos aqui. Boa noite, Maura. Meu filho está no último ano do ensino médio e não faz ideia de qual profissão ele quer seguir. O coaching pode ajudar ele nesse sentido de descobrir o que ele quer? Sim, sim. Aí o que é que eu gosto de sempre fazer, Maura? O coach tem, sim, ferramentas, ajuda fortemente mediante o comprometimento desse cliente, né, com um processo decisório, processo comportamental, identificação de talentos
desse jovem, né, de habilidades, do que é que ele realmente deseja, contando que ele esteja comprometido para participar, né, para evoluir dentro do processo. Mas o que é que eu indico sempre? Eu sempre faço uma coisa antes de todo e qualquer processo, uma sessão pro bônus. Eu convido essa pessoa para estar junto comigo, para que eu conheça ela me conheça, eu apresento o método, entenda as deficiências, as necessidades e as dores, para aí sim alinhar e validar se o processo naquele momento para esse jovem vai contribuir em 10 ou não, ou se de repente está ligado a algum tipo de problema, de repente psicológico, de terapia, como semana passada mesmo eu indiquei, antes do processo de coaching, um jovem para terapia, enfim, a gente tem um... Então, assim, respondendo, o processo ajuda sim, o processo, o método ajuda sim, mas na conversa é que a gente sente se naquele momento vai contribuir no esperado, né, ou se seria outra fonte. Mas ajuda sim, inclusive nós já tivemos vários jovens nesse processo de tomada de decisão. Agora, você falou na questão do que encaminhou para uma terapia. Aí me veio uma pergunta. Qual é a diferença da terapia para o processo de coaching? Como é que se diferencia os dois processos? Maura, na verdade, são completamente distintos, né? São dois tipos de processos que completamente podem acontecer simultaneamente. Os ganhos para determinados perfis comportamentais, determinadas pessoas, que quando acontece o casamento dessas duas frentes de desenvolvimento humano, o resultado dessa pessoa é infinitamente maior. Então, eles se casam. O coach é um processo de aceleração de resultado de maneira mais imediata para esse cliente. Mas para ele correr nesse processo de maneira mais acelerada, ele precisa ter emoções psicológicas, ele precisa estar com o psicológico dele alinhado para receber isso, né? É aí onde entra o papel essencial e fundamental do psicólogo. A terapia, ela está ligado à questão do desenvolvimento humano, de diagnóstico de traumas, do passado, e aí para que essa pessoa, né, pegue lá esse acontecimento e cresça e evolua frente ao seu momento presente. E o coach, ele é de hoje para frente. A gente não volta no passado para pegar traumas, impedimentos do psicólogo. Esse é o papel dele. Então, aí distingue muito as duas frentes. Hoje para frente, acelerei resultado. Mas com total equilíbrio dessa pessoa psicológico, que aí quem faz é o papel, né? O papel é feito pelos nossos colegas psicólogos. Por isso que nós trabalhamos muito casados para entregar um resultado ainda melhor para esse cliente. Claro, lógico, quando há necessidade imediata só com o psicólogo, pode não ser o momento da pessoa participar de um processo de coaching, como ele pode não ter... naquele momento, não está fazendo terapia ou acompanhamento psicológico e ir direto para o coach. São frentes independentes. E formamos parcerias para contribuir de maneira ainda mais efetiva com esse cliente. Olha, nós temos uma participação. Olá, boa noite. Gostaria de mandar uma mensagem para a Natália, eu acho que você conhece. Estou adorando o programa, convidada excelente, arrasa muito e meu nome é Fernanda Castro. Fernanda. Ela tinha que estar assistindo. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim, olha, parabéns pelo tema do programa. Onde a Natália atende? Sou Geralda. Geralda, nós atendemos aqui em Currais Novos, aqui na Avenida Silvio Bezerra de Melo, 620, próximo ao Banco do Nordeste, no anexo do Centro Empresarial do Rei, na verdade, no primeiro andar. E atendemos em Natal também, lá em Lagoa Nova, em Natal. Então, a gente atende tanto aqui em Currais Novos, como também em Natal. Ok. Sou Vitória, o programa está ótimo. Obrigada, Vitória. Não, nós não atendemos crianças. Você já tinha falado, né? Isso. Anteriormente. Deixa eu ver, tem... Boa noite, Maura. Minha filha tem 12
tá? Tá no 7. Ora ela diz que quer ser cabeleireira, sou geniana e moro no Silvio Bezerra. 12 no 7º ano. Muito cedo, né? Desculpa o nome dela? Foi uma afirmação, né, Maura? Mas deixa eu só, assim, entregar para você, né, um pouquinho de contribuição com relação a essa questão. É aquilo que eu falei no início do programa. Existem fases, o pensamento, o sentimento e o comportamento distinto, né, para todas essas fases. Então, assim, é sempre bom a nossa volta, principalmente jovens, crianças, comecem a se engajar em alguma profissão e achem o quê, né? Lembra da pergunta, o quê? Mas lembra também, Geniana, que nós precisamos dar tempo para achar esse o quê. E assim, eu tenho certeza que ela vai achar uma que a gente não precisa buscar métodos para isso, mas eu acho que a gente pode também dar tempo a algumas fases, principalmente na parte da infância, da adolescência, se permitir, né, deixar que esse jovem também se permita a curiosidade, ele buscar e ele ir crescendo a esse o quê. E aí, lógico que são decisões particulares, mas eu acredito que sempre vale muito a pena viver cada fase de maneira natural, né? Lógico que quando a gente vai galgando, né, Maura, novas fases, depois de algumas idades a gente quer acelerar mesmo e aí vai para métodos, enfim. Mas ela vai ela vai tomar essa decisão e se precisar de uma ajuda, né? Tem várias frentes, desde, enfim, psicólogos, coaches, enfim, mais à frente, mas ela vai viver e vai... Deixa o momento chegar. Beijão para você, minha amiga, parceira do programa também, que acredita no programa. Estamos sempre ligadas no programa. Ótima opção para nossas quartas. E aí do consultório, né, Estela? Porque eu sei que você está aí na cadeira de dentista, trabalhando e ligadinha no programa toda quarta-feira. Beijo. Está sempre ligada, sempre mandando um recado para a gente. Beijo para você. O pessoal da Revitale, Maria Clara e sua equipe também estão ligados toda quarta-feira. A Rede Mais também, que é nossa parceira, está junto conosco nesse projeto. Muito obrigada a todos vocês. Ok, e vamos lá para outra pergunta. Olha, quais são os benefícios de se contratar um coach, de entrar nesse processo? O que é que se ganha com isso? E daqui a pouco eu quero que você dê umas dicas práticas também. Fiquem aí que ela vai dar dicas práticas para vocês fazerem em casa de coaching. Maura, os ganhos são infinitos, mas eu costumo trazer alguns que, assim, são... Na verdade, quem mensura esses ganhos são muitos nossos clientes, né? É o testemunho, as evidências que eles trazem. São reais, né? Eu gosto muito São a própria fala deles, né? E aí são ganhos infinitos, em especial você descobrir a sua potencialidade máxima, né? Como você consegue agir e usar tudo que você tem e tudo que você desenvolveu ao seu favor em prol de alguma coisa. Então, você descobrir, acessar, na verdade, a sua potencialidade máxima para realizar aquilo que você deseja. Né? Outra coisa bastante significativa, o descobrimento de forças. Forças de caráter que faz com que você conduza a sua vida e os seus... A gente usou um conjunto de forças de caráter que foi benéfico para aquele resultado. Quando a gente não alcançou, foi a ausência de alguma força que, se eu tivesse usado, eu teria conseguido. Então, descobrimento de forças, de talentos, valores meios, valores fins. Porque para a gente ser feliz, a gente precisa de... O que eu quero fazer com esses talentos para que eu atenda os meus mais profundos valores. Então, descobrir talentos, usá-los para atender o que realmente é importante para você. Então, a descoberta desse caminhozinho é um ganho extremamente significativo também, trazido a questão de planejamento estratégico, de administração do tempo,
propósito, né? Uma das partes fantásticas que eu acho do processo é a descoberta da missão de vida da pessoa, do propósito, porque é que ela existe, levanta todos os dias. Quando a gente tem uma missão clara e evidente, nós temos um motivo para fazer aquilo que nos deixa muito feliz, mas também um motivo para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a tomada de consciência em cima do que, o que é que você está fazendo aqui, de fato, é um dos diversos ganhos também. Aplicação de ganhos e perdas, porque vai valer a pena aquela decisão e aí eu faço ganhos e perdas e me dá consciência para a tomada, para entrar em determinadas situações e tomar determinadas decisões. Então, o maior ganho é um mergulho profundo em quem verdadeiramente você é e o caminho para chegar também no seu eu ideal, que é quem você deseja se tornar daqui a 5, 10 anos e ter clareza sobre esse caminho que é percorrido por você mesmo e só depende de você mesmo alcançar ou não aquilo que você deseja. Ok. Oi, boa noite. Sou Maria Silene. O programa hoje está maravilhoso e ela está pedindo um alô para o JK. Todos aí do JK que estão ligadinhos, de Acari, de todos os lugares do Brasil, do mundo, enfim. Beijão para vocês, obrigada pela audiência. Maravilhosa a conversa, mas eu vou pedir para você dar umas dicas práticas para quem está em casa, né? Encerrando assim a nossa entrevista, dá aí umas dicas de como é que a gente pode fazer esse processo nós mesmas, em casa. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto sempre de trazer quando alguém me pede alguma dica, né? Claro que é um processo extenso, é um método, né? Então, assim, para você conseguir viver em casa, que a gente chama auto-coach, né? Eu sempre direciono os meus coaches para quando eles terminam o processo oficial, eu sempre entrego forma o auto manutenção, o auto-coach, como eu posso fazer comigo mesmo, né? Então, eles conseguem com uma facilidade maior porque eles já viveram o processo, né? Mas é totalmente real e possível e você pode... Eu costumo dizer que o processo de coach é um processo que dura para sempre. Você passa 12 encontros, 10, 8, enfim, mas ele dura para sempre, né? Você sai com um respaldo interno de viver ele para sempre, né? Não tem como tirar de você mais o mergulho no autoconhecimento. Então, para vocês, Maura não me disse, viu, que ia pedir essas dicas, então, assim, eu não tive nem como elaborar alguma coisa mais profunda para trazer, mas eu vou trazer algumas dicas de psicologia positiva, que eu sou, assim, apaixonada e sempre coloco nos meus processos e as coisas precisam ser realmente leves, precisam nos trazer alegria, felicidade. O caminho não precisa ser duro, eu não preciso lutar, usar palavras duras, luta... eu posso trazer isso de maneira diferente. Leveza, com alegria, de maneira mais divertida, da maneira como você prefere, na verdade, mas com leveza, de maneira mais divertida e descontraída. E a psicologia positiva, ela nos embasa para o processo mais sério, né? Para o processo mais desafiador, mas ela nos embasa trazendo felicidade, bem-estar. E aí eu vou aproveitar e trazer para vocês agora. Emoções positivas é um dos canais que nos traz engajamento, que nos traz felicidade e que nos dá musculatura para ter mais força de caminhar em prol daquilo que a gente deseja. E aí existem vários tipos de emoções positivas que nós podemos vivenciar todos os dias. Lembrando que a vivência de tudo isso aqui, Maura, que a gente falou hoje à noite, para ter um efeito e um resultado ainda maior, você precisa fazer e executar de maneira consciente. É sair do inconsciente para o consciente. Repetidamente. Para criar o hábito. Que hábito só se cria com a repetição. Isso. E aí eu só consigo evoluir verdadeiramente se o processo for totalmente consciente. O que é que você fez essa semana em prol do seu objetivo? Eita, não lembro, devo ter feito alguma coisa. Mesmo que você tenha feito, você vai pegar no resultado de maneira completamente diferente, porque quem está falando é o seu inconsciente, né? Então vamos lá, várias maneiras de a gente acessar emoções positivas e diversas emoções positivas. Eu vou trazer 5 aqui para vocês, que ao acessar essas emoções, você já gera e provoca uma química no seu corpo para ir em busca daquilo que você deseja e quer realmente. Um desafio do dia a dia, uma nova conquista, uma conversa.
É uma reunião importante que você vai ter. E aí, vamos lá. 5 emoções positivas. A primeira é a alegria. Joga a química da alegria para o seu cérebro, para o seu corpo, para embasar o que você precisa fazer. Natália, como é que eu acesso a alegria de maneira consciente? Existem vários canais, mas uma das maneiras é você se descontrair, você brincar, né? Seja com uma criança, seja no seu ambiente de trabalho, trazer algum tipo de brincadeira, de leveza, acesso à alegria, emoção positiva. Segunda emoção aqui para vocês hoje, interesse. Provoque e se permita se interessar constantemente, todos os dias, por alguma coisa. De preferência, alguma coisa que você não conheça, alguma coisa que você nunca fez, algum conteúdo novo, alguma temática nova. Se interesse, seja curioso. Mais uma forma de gerar emoção positiva para você. Terceira, contentamento. O ato de se sentir contente, saborear as emoções, as sensações. Lembre que nós somos pensar, sentir e agir. E quando eu não tenho consciência dessas 3 frentes, eu pulo e automaticamente eu não tenho ganhos significativos. Então, se permita sentir, né, a sensação, por exemplo, de apreciar a beleza do seu caminho, de agradecer, exercer a gratidão, fazer uma carta de gratidão todas as noites para você, aumenta a sua autoestima, sua autoeficácia, a maneira de você se reconhecer, o quanto você realizou e fez naquele dia, agradeça a você, as pessoas. Então, saboreie sensações que para você são importantes e atendem os seus valores. Celebre. Né? Outra emoção positiva é o amor, né? E aí amor, nas suas várias respostas para o que ser o amor, mas permita tanto falar para as pessoas que você ama essas pessoas, como entregar amor, como estar no meio que você sinta amor, né? Ligado a uma virtude mais transcendente, que é o conjunto de todas essas outras emoções. Ok. Fomos às 5. Alegria, contentamento, gratidão, interesse e amor. Alimentando essas emoções positivas, fazendo o auto-coach. Isso, você alimenta, né? Você mergulha, de certa maneira, no autoconhecimento, porque você vai perceber como você acessa isso daí e vai se preparar de maneira, emocionalmente falando, mais positiva para aquilo que você precisa realizar. Outra dica também é liste o que realmente é importante para você, ou seja, quais são os seus mais profundos valores. Porque todas as ações que nós realizamos é para atender a algum valor. Nós fazemos o que fazemos para atender a algum valor. E quando eu tenho consciência quais são esses valores, eu tenho mais clareza de quais são as ações que eu preciso, né, que são importantes que eu realize para atender aquilo que é importante e que eu não abro mão. Então, do que é que você não abre mão hoje? O que é importante para você hoje? São os seus valores. E aí as suas ações precisam fielmente atender o que é importante. Para você conectada, sentir realização. Conexão. Ok. Muito obrigada, Natália. Foi um prazer imenso. Eu agradeço de coração você ter aceitado o convite. Muito sucesso para você. E diga mais uma vez, no finalzinho, apesar de já ter aparecido durante a entrevista, os contatos, quem tiver interesse, como lhe encontrar. Isso. Queria agradecer, Maura, a oportunidade, né, a parceria. A Desenvolve, Maura, é parceira desde sempre, então muito obrigada pela confiança, né? Agradeço de verdade por tudo que a gente vem construindo. Ambas trabalham com frentes de autoconhecimento e somos parceiras, e eu acredito que juntos, quem tem um propósito comum, juntos vão muito mais longe e além. E com a mesma missão de contribuir com você, de contribuir com o seu desenvolvimento, né? Para que nós sejamos cada vez melhores. Então, muito obrigada pela parceria. Queria agradecer a todo mundo que interagiu, que mandou perguntas. Agradecer de coração a interação de vocês. Mandar um beijo, um abraço imenso para a minha equipe, para a Anne, que é minha sócia, para Maria Fernanda, para a Guilhermina, para a equipe de Natal também, para todo mundo que, né, faz parte da Desenvolve, todos os nossos parceiros, que eu não vou mencionar aqui para não levar uma surra, né, quando chegar em casa.
inúmeros parceiros. Maura, a gente acredita muito no trabalho coletivo, na junção de propósito. Então, a gente vem fazendo um caminho de parceria, não só no Rio Grande do Norte, mas também em outros estados, com o propósito de contribuir. Então, muito, muito obrigada a todo mundo que faz parte da Desenvolve, da nossa história. Ficamos localizados aqui em Currais Novos, na Avenida Silvio Bezerra de Mello, aqui na Rua da CIDS, no Centro Empresarial do Rei, no primeiro andar. E o telefone para contato 99940 1425. Então, tá aí, mais um, nós temos mais dois no vídeo que apareceu. E olha, gente, se vocês querem assistir alguma entrevista, algum quadro que você ainda não viu, entre nas nossas redes sociais do Programa Essencial, facebook.com Essencial CN, lá no YouTube, você vai lá no canal Programa Essencial CN e você revê todas aquelas entrevistas e quadros que você não pôde assistir ao vivo, ok? Então, muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima semana. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.